Esta é a história de uma criança perdida e o criminoso que a salva. Um conto sobre a pobreza, o sofrimento e a necessidade por compaixão. Hoje o romance ainda vive nos presidiários, nas crianças abandonadas, nos sem-teto e nos excluídos de todas as sociedades. É um desafio às nossas noções de humanidade e progresso social. O livro é a obra-prima de Victor Hugo, Os Miseráveis. Muitos escritores captaram a glória de Paris. O escritor francês Victor Hugo imortalizou o seu submundo. Nos esgotos, em meio ao lixo da sociedade, o herói de Os Miseráveis trava o último combate entre o bem e o mal dentro de sua própria alma. O pano de fundo do romance é a violência na França do século XIX, durante as décadas seguintes à Revolução Francesa. Hugo testemunhou o derramamento de sangue que delineou uma nova ordem social, acreditando que cada batalha fazia a França se aproximar passo a passo da democracia. Em Os Miseráveis, entretanto, Hugo defendia uma revolução diferente. Ele convocava uma compaixão pelos oprimidos, os pobres e os miseráveis. O jovem herói do romance, Jean Valjean, é um pobre desesperado em alimentar os filhos famintos de sua irmã. Ele é prontamente capturado pelas autoridades. Não há piedade em relação ao seu motivo. Sua sentença, 5 anos de cadeia. A amargura acaba com a sua boa índole. Várias tentativas de fuga aumentam a duração de sua pena. Jean Valjean perde sua identidade e se torna o condenado número 24601. Victor Hugo escreveu Os Miseráveis enquanto vivia em exílio político na ilha de Guernsey, no Canal da Mancha. Publicado em 1862, o drama histórico, com seu elenco de párias, provocou uma união na classe trabalhadora na França, que comprou cada fascículo do romance em números recordes. It says so much. It says so much about the past and the present, about the social problems, about misery, about poverty, about the injustice of justice. Os personagens são corajosamente traçados. Jean Valjean, o ex-condenado. O santo bispo, Muriel. Javert, o investigador de polícia. Thénardier, o criminoso. Fantine, a prostituta. E sua filha, Cosette. Marius, o jovem revolucionário. E o esperto menino de rua, Gavroche. Depois de 19 longos anos, Jean Valjean sai da prisão. Ele jamais derramou uma lágrima em todos esses anos. Ele é agora um homem perigoso. No documento que Jean Valjean precisa apresentar às autoridades locais, está declarado que ele é um ex-presidiário perigoso. Trabalho e abrigo lhe são negados em todas as cidades. Desespero, ou talvez o destino, levam-no à casa do bispo Muriel. My name is Jean Valjean. I've done 19 years in the galleys. They let me out 4 days ago. I've been to the inn. They wouldn't have me. Everybody's driven me away because of this.
Yellow passport, which I have to show the mayor's office. Madam, lay an extra place. Ele chama Valjean de irmão e oferece-lhe sua casa. Mas Valjean não sabe o que é generosidade. Ele tem a mente de um criminoso. A sobrevivência exige ações desesperadas, como, por exemplo, roubar a prataria do bispo. Tá, corrida. O destino de Valjean parece ser voltar para a prisão. E desta vez, para sempre. Someone who is miserable suffers from misery and usually poverty, but is also perhaps un misérable, which means sometimes a morally blemished scoundrel. It's an insult to some extent. Vous êtes un misérable. Ah, my dear Jean. I'm so delighted you've come back. You forgot to take the candlesticks. When the police come with their prisoner, he says, no, I gave this to him. This is my present to him. You must take these. Here are your candlesticks. This present is what he gives to buy his soul. You no longer belong to evil, but to good. No! No! He was really a poor victim, a victim of poverty, stealing a loaf of bread, becomes caught, enmeshed in a system of justice that sends him to jail, to prison, to the galleys, which make an evil person out of him. Jean Valjean, the convict, has been punished by society, and Hugo would say he was also created by society. Hugo was giving a practical application of Christ's teaching. If you forgive the criminal, he will then reform. Of course, that's what eventually happens to Jean Valjean. Oh, God. What a wretch. O oferecimento dos castiçais, o momento de compaixão e perdão transformam Jean Valjean. And Jean Valjean doesn't immediately understand, his mind doesn't understand what's happened. But this is what lights the little light, that gradually grows as the novel goes on. Prisões terríveis e sentenças severas para condenados inspiram Hugo a escrever Os Miseráveis. Na época, ideias para a reforma eram populares nos Estados Unidos, mas perderam esse privilégio em décadas recentes. Hoje, quase 2 milhões de pessoas nos Estados Unidos vivem atrás das grades. Penas mínimas longas são comuns e devastadoras, principalmente para os infratores primários como Anthony Papa. Sitting in my cell one night, I looked in the mirror and I saw this man, and I knew that this individual was going to spend the most productive years of his life in a cage. And so what I did is I picked up a canvas and a mirror and I painted the self-portrait. Em 1985, Anthony Papa tinha uma pequena oficina de concerto de rádios em Nova York. Os negócios estavam fracos e ele tinha dificuldades em sustentar sua mulher e sua filha. At first I said no, because I knew what it was about. I knew that this guy was a drug dealer. And a couple of months went by, and it was near Christmas time, and I was really doing bad. So the guy approached me again, and basically, I said, well, what do I have to do? He said, well, if you bring this envelope to Westchester County in Mount Vernon, New York, you'll make $500. Through a series of events, I went to trial, I was convicted, and I was sentenced to 15 years to life. Embora fosse um réu primário e não violento, ele recebeu do estado de Nova York a pena mínima obrigatória de 15 anos.
Assim como 22 mil outros condenados por tráfico em Nova York, Anthony não tinha direito à liberdade condicional. I know plenty of men and women that are inside that have made mistakes and deserve a chance to return to society. But they're stuck there because of mandatory minimum sentencing. Anthony passou 12 anos na prisão antes de receber indulto do governador. Nesse período, ele perdeu sua família, descobriu seu talento e cursou 3 faculdades. Hoje ele está reabilitado, mas assim como Valjean, está marcado pelo rótulo ex-presidiário. There's still people that look at me cross-eyed. My firm where I work, people that don't want to be associated with me, people, when they find out about who I am, all of a sudden they look at me different. But the stigma is definitely there. I'll wear it for the rest of my life. Para fugir ao estigma de seu documento marcado, Jean Valjean muda seu nome, o que significa uma violação da lei. Ele se torna o Sr. Madeleine, um próspero proprietário de fábrica e o amado prefeito da cidade de Montreuil. Ninguém suspeita de que o Sr. Madeleine seja, na verdade, Jean Valjean, um ex-prisioneiro procurado pelas autoridades. Um ato benevolente trai a sua verdadeira identidade. Um acidente acontece. Um homem fica preso embaixo de uma carroça quebrada. One man could crawl underneath. Take the weight for a second, we could pull him out. Não há voluntários para a tarefa tão perigosa. O Sr. Madeleine se apresenta. O recém-chegado inspetor de polícia, Javert, observa-o atentamente. Ele se lembra da força excepcional de um condenado que ele via nos pátios da prisão. Hoje, um homem procurado chamado Jean Valjean. Javert está convencido de que o Sr. Madeleine é Valjean, mas precisa encontrar provas. Todavia, não há nele traços do prisioneiro amargo que Javert conheceu. Como o Sr. Madeleine, Valjean tornou-se quase que instintivamente bom. Valjean is not an intellectual. That's not his strength. His strength is a kind of moral dictate, moral imperative, which is stronger than reason, which is stronger than intellect, and which for Hugo is crucial. Embora Hugo fosse um escritor de sucesso, ele também foi um pária. Por cerca de 20 anos, ele ficou exilado no Canal da Mancha depois de criticar abertamente o regime de Luís Napoleão em 1851. A lot of the contradictions in his past and in his political thinking had suddenly been resolved because the situation was very clear. The government in France was illegal and was on the side of evil. And he, Victor Hugo, was now on the side of good. So the first thing you see in exile is this tremendous surge of energy and certainty. Sua política e seus textos se tornaram inseparáveis. Hugo extravasou sua visão mundial transformada em um romance que ele tinha começado a escrever 15 anos antes. Completo, Os Miseráveis tinha mais de 1000 páginas, um épico extenso sobre política, história e sociedade. Hugo incluiu tramas para assuntos que ele considerava mais inquietantes. Entre eles, a degradação das mulheres pela pobreza. Fantine é uma jovem bonita que foi abandonada por um amante insensível. Ela está desesperada, pobre e grávida. Fantine deixa Paris com sua filha Cosette para trabalhar na fábrica do Sr. Madeleine. Ela teme que o emprego lhe seja negado por ser mãe solteira. No caminho, Fantine pede ao estalajadeiro e sua mulher que cuidem de Cosette, prometendo mandar dinheiro para seus cuidados. Fantine cometeu um erro grave. Thénardier é mau, um criminoso de verdade.
Ele vagou entre corpos logo após uma batalha, saqueando os bolsos dos mortos ou moribundos. Thénardier extorque dinheiro dos vivos também, sendo estalajadeiro e guardião brutal de Cosette. Cosette é feita escrava na casa dos Thénardier. O casal escreve várias vezes a Fantine exigindo mais dinheiro, que acabam guardando para si. Então, o segredo de Fantine é descoberto e ela é mandada embora da fábrica do Sr. Madeleine. Em um instante, ela se torna indigente. A visão de Hugo sobre a utopia, o final do sofrimento humano, esquiva-se até mesmo das sociedades mais esclarecidas do século XXI. You know, you go back and you read George Orwell's Down and Out in Paris and London, or Les Miserables, you get a very graphic view of what it's like to try to survive on the streets in societies without any social safety nets. Once you fall, there's nothing there to catch you. Até em programas sociais, apenas sonhados na época de Hugo, há poucas refeições hilares para os mais pobres da sociedade. At a young age, I come to London at about 17, and I sort of lived rough for a while then, but then I got into music and I started to do quite well, and you know, I managed to get off the streets. Mas depois que Martin perdeu o emprego, ele voltou para a rua obrigado a depender de donativos de um público muitas vezes desdenhoso. Well, I know they're thinking, you know, they're looking at us like we're the lowest of the low, you know. And I think a lot of it is they're scared that, you know, they don't want to ever end up like this, and it's, you know. But in reality, a lot of people do. A história sobre a pobreza e a compaixão entra em sintonia com as plateias modernas na adaptação musical de Os Miseráveis. Seu sucesso mundial deve-se, em parte, à temporalidade dos párias de Hugo. That's what's so unusual about Hugo's way of looking at the world, that he didn't just see individuals, he didn't just see particular examples. So the beggar in the street wasn't just that person who happened to be asking for money. He was a representative of the beggars of all time. They're not even representative necessarily of social types, because that would tie it down to a particular period of history and a particular society. They have a much wider resonance, much wider symbolic importance. And the ultimate message of the novel is not one against money, against possessions. It's an indictment of the hardness, a heart that is not compassionate, and not an individual person, but the collective consciousness. I never dreamed that I'd be like this, you know. Especially after getting from there when I was younger, and then getting to a certain position, I never dreamed I'd be back, you know. But it all happened so fast. Muitas vezes, a pobreza toma impulso em uma espiral descendente. They want 40 francs. 2 Napoleons. Are they mad? Where do they think I'm going to get them? Fantine vende tudo o que tem, até seu cabelo, para cumprir as exigências dos Thénardiers. A vida dura de Cosette junto aos Thénardiers continua. Ela nunca sorri. Cosette treme de frio e de medo da ira da senhora Thénardier. Is the only dentist they've ever met who performs his operations without paying. Ah, that made you show your teeth. And a rotten lot they are, too. All except you, mademoiselle. Me? 2 beautiful incisors. Pearls, pure pearls. How much?
How much for what? For both of them. Properly mounted, they would grace a duchess. How horrible. I will give you 1 Napoleon each. That is 2 Napoleons. And a painless extraction for nothing, mademoiselle. No. Oh, come along, change your mind. Só há uma última coisa a resgatar. When I was about 16, 17, I'd done prostitution for about a year. And I see a couple of the other girls doing it, and it was quick money. I'd started doing that until I got beat up. That was really rough. You get some really perverted men out there. Em uma noite fatídica, Fantine é humilhada por um grupo de homens que jogam neve dentro de sua blusa. Javert aprende por revidar. Sua pena, 6 meses na prisão. I'll repay you by being good. Well, as good as a bad girl can be. You will let this woman go. Who said she could go? I did. I beg your pardon, monsieur. O Sr. Madeleine não sabe nada sobre a situação difícil de Fantine. Quando ela desmaia doente, o Sr. Madeleine, o prefeito, contraria Javert e ordena que Fantine seja solta. The problem with Javert is that his morality is not a personal morality. It's not something that he's derived from contemplation or thought or prayer. His morality is the morality of the rule book. He has a very simple life. He has no moral dilemmas. Everything is set down for him in writing with numbers and paragraphs. It's always tempting to see him as a villain, but he isn't a villain. In some ways, he's the most deliberately virtuous character in the whole novel. To the house of the good woman Boussepier, she complains. Logo após a prisão de Fantine, Javert choca o Sr. Madeleine ao confessar que cometeu um grande erro em um outro caso. Javert relatou suas suspeitas de que o Sr. Madeleine era, na verdade, o fugitivo Jean Valjean. I wrote and informed the authorities. What did they say? That the real Jean Valjean has been arrested. A tentação toma conta dele. Um outro homem que acreditam ser ele vai para a prisão em seu lugar e dá fim ao passado que o assombra. Ele precisa apenas permanecer em silêncio. Pela manhã, o julgamento selará o destino de um homem simples e inocente. This incredible chapter about the storm in the brain. Monsieur Madeleine, as he's called at the time, has to decide whether to go and denounce himself to the court at Arras when somebody else has been taken for him and somebody else will likely go to prison. Should he or should he not go and tell the truth? O Sr. Madeleine destrói os últimos vestígios de seu passado. If I go, everybody whom I help will no longer be helped. But if I don't go, I will have within me this terrible sin. And of course it's a real battle. It's not just an abstract moral discussion that he has with himself. And Hugo's wonderful at depicting those abstract things in concrete terms. Forças opostas do bem e do mal atacam a sua consciência. Ele muda de ideia inúmeras vezes. Have you anything to add to your defense? Valjean chega ao julgamento com os cabelos tão brancos quanto os do bispo. Well, have you anything else to add? I am Jean Valjean. Release the accused. Monsieur Madeleine. Finalmente, a tortura termina. Your Honor, the prosecuting attorney knows where I am going. I remain at your disposal. Valjean corre até Fantine. Monsieur, your hair, what has happened? So white. Ela está morrendo. My men are waiting, Valjean. Come with me.
Javert. You call me Monsieur the Inspector, Valjean. Cosette is not here. I swear my life for Cosette. All that I have for Cosette. I swear. Não há perdão para Jean Valjean. Ele será levado de volta à vida brutal na prisão. A prisão é um mundo violento à parte, apenas conhecido pelo público através de filmes e por programas da televisão como Oz, da HBO. We go through cycles in this country with what the point of a prison is. Is it redemption? Is it retribution? Now we seem to have fallen back into the bigger prisons, shove everybody in there, get everybody you can off the street. When I went inside and I saw the violence, the everyday events of imprisonment, the life, I had my share of fighting inside. And I was lucky it never escalated to, stabbing anybody or something like that. I don't know how I would survive. I don't think I would survive in prison. I don't think I have the capacity to do it. It's a school where, you have to learn how to survive. You see, that's the great sadness of it all, is to be able to survive in prison takes an extraordinary kind of a person, so that when they get out, we've created this strong but demented kind of a personality. Like people say to me, well, you're an exception to the rule. And I explained to them, I might have been an exception to the rule, but being inside, even if you weren't a bad person, eventually you're going to become a bad person. And a lot of the people that were imprisoned in the 80s are getting out now. So we are now going to reap the harvest of the mentality of just shove everybody in prison for 20 years and the problem will go away. It's such a wrong-headed approach to a terrible problem. We're spending hundreds of millions and millions of dollars to implement a policy that's ineffective, that's unjust, that's racially biased. That it's your dollars as taxpayers that are paying for these institutions. If these institutions are a place where there's brutality and violence and people are being victimized, are you really comfortable with that as a legal or a moral question? And I think most members of the public would say no. Depois de 3 meses, Jean Valjean escapa da prisão. Ele recupera o dinheiro que tinha enterrado antes de ter se entregado no julgamento. Na véspera do Natal, Valjean dirige-se à estalagem de Thénardier para resgatar Cosette. Name your price, monsieur. Monsieur, one does not give a child into the hands of a stranger. When I take Cosette, I take her. You will not know my name, where I go to, where I come from. You will never see me or Cosette again. Do you agree to that? Come on, answer me, yes or no? Monsieur, I must have 1,500 francs. Valjean foge para as ruas escuras de Paris, onde ele consegue se esconder com Cosette. O inspetor Javert, entretanto, está sempre por perto. Apesar de Valjean e Cosette estarem sempre mudando para fugir de Javert, eles vivem felizes, dedicados um ao outro como pai e filha. Valjean esconde a verdade de suas histórias particulares. Ele jamais permitiria que algo arriscasse sua vida idílica. And that is another temptation, of course.
hide her from the world, protect her from the world, but protect her also from what a young woman has a right to, which is her own happiness, her own life, her own independence, finding a husband. Apesar das tentativas de Valjean em manter Cosette consigo, ela conhece um jovem revolucionário e apaixona-se por ele. Ela e Maurice se encontram secretamente à noite. O amor deles é a materialização do maior dos temores de Valjean, perder Cosette. Durante as 2 décadas que Hugo viveu no exílio político no Canal da Mancha, seu trabalho só prosperou. Porém, ele foi um homem de contradições, cujo enorme talento só era comparável ao seu ego. Em Guernsey, sua eterna amante, Juliette Drouet, vivia numa casa próxima dali, enquanto Hugo e sua família moravam em Hauteville House. Um reflexo puro de sua riqueza e de sua genialidade criativa. No ponto mais alto da casa ficava o santuário de vidro, que era o escritório de Hugo. Ele tinha a magnífica vista do Canal da Mancha e a costa francesa mais adiante. O oceano foi uma fonte sobrenatural de energia na vida de Hugo, falando para ele sobre uma variedade de tópicos, até despertando-o à noite para que Hugo começasse a escrever. He had a strong belief in the mystery of the beyond, there's no question. And he was an incredible believer in God. He was an intensely religious man, but in a sense which the average churchgoer wouldn't understand. He has conversations with the ocean, you know, with abstract beings, with people from other planets. Por um tempo, Hugo também chegou a conversar com representantes do mundo dos mortos. One of the first spirits claimed to be the spirit of his dead daughter, Leopoldine. As the seances proceeded, and it was quite an impressive array of people. It was Alexander the Great, Jesus Christ, Joan of Arc, you name it. Hugo always seemed to have been almost insanely gullible and to have believed when Shakespeare said, "You're the greatest living writer," and I now realise I should have written all my plays in French. Jean Cocteau, 20th century writer, said somewhere, and it's at the same time a put down and the greatest of compliments, he said, Victor Hugo is a madman who thinks he is Victor Hugo. Well, if he was mad, he had an amazing control over his madness. I don't think Hugo fits into the norms. I honestly don't. Os espíritos ordenaram: finalize os miseráveis, ó grande homem. E Hugo costurou as histórias desiguais em Os Miseráveis e as transportou para a Paris que sempre viveu em sua memória. Paris continuava a ser o lar de Hugo, a cidade que ele amava, da qual sentia saudade e sobre a qual escrevia. It was one of the few really big cities in the world. So it's a wonderful place for hiding characters and creating mysteries. Um dos personagens mais inesquecíveis do romance é o menino sem teto, Gavroche, que vive nas ruas de Paris. Gavroche é muito esperto e sobrevive sozinho depois que seus pais, os Thénardiers, o terem abandonado. A tragédia continua até o presente, sem que a vida dos meninos de rua de Paris tenha algo de romance. As crianças de rua de hoje são mais velhas, mas não são menos vulneráveis. Elas são adultos jovens, sem teto, velhas demais para serem adotadas e jovens demais para serem ajudadas pela Previdência Social. I'm always very hesitant to sort of at all romanticize street life. I think that you will find the occasional kid who's very bright
He's very witty. He's using those skills to kind of get by. But certainly in any urban center, it's a risky life, and it's a life that's got a lot of negative things attached to it. Eles enfrentam situações desesperadas, buscando uma vida melhor. E como Christoph Lord, eles são mal preparados para as adversidades. I just thought that it'd be easier for me to get a job and I can save up and go back to college, but things didn't work out that way. Dormir sozinho nas ruas pode ser um pesadelo. When people are like around and stuff, that's when you don't want to fall asleep because, you know, sometimes they start with you and stuff. And you don't want to be degraded any more than you have to. The worst part is that you're alone and you can feel it. You know, in here, you feel like so alone and you have no place to call home. Embora Gavroche esteja preocupado com a crescente violência nas ruas de Paris e com sua própria fome, ele se preocupa com os menores miseráveis. Os garotos passam a confiar nele, mas em breve eles estarão sozinhos de novo. Seu protetor, Gavroche, desaparece na insurreição de 1832. Gavroche, membro honorário dos revolucionários, se junta a seus amigos nas barricadas. Os rebeldes precisam desesperadamente de munição. Com a coragem de sua inocência, Gavroche se arrasta até a linha inimiga para pegar cartuchos não utilizados. Gavroche é um dos primeiros a morrer quando a revolta é brutalmente sufocada pelas tropas francesas. Os revolucionários enfrentam a derrota e a morte certa. Valjean, sabendo que o inspetor Javert viria buscá-lo em breve, planeja fugir com Cosette para a Inglaterra. A ansiedade toma conta dela. Marius, nas barricadas com os outros revolucionários, corre sério perigo. Find him, father. Please find him. Valjean não pode negar a Cosette o homem que ela ama. Ele sacrificará sua liberdade por sua felicidade e salvará Marius nas barricadas. Antes de prender Valjean, o dever leva o inspetor Vager às barricadas para se infiltrar no grupo de transgressores da lei. The big man, he is a policeman, citizen. He is a spy. Who are you? He's a flick. My backside has known his boot. You are a spy? I am an officer of the government. Your name? Javert. You will be shot 10 minutes before the barricades are taken. Com muita tristeza, Valjean chega às barricadas para encontrar Marius e encontra o refém, Javert. I would expect to find your sword here. I ask for the privilege of executing this man. Miss Grant. The dead lie in the alley. Join them. Take your revenge, then. Go, Inspector. You are free. When Valjean makes the decision to save him, it somehow upsets all his notions of good and evil. It is not possible for a criminal or for somebody who was in jail or should be in jail, it is not possible for such a person to be good, according to Javert.
Assim como não conseguiu matar Javert, ele não podia abandonar Marius. Valjean vai buscar Marius ferido em meio a cadáveres e escapa pelos esgotos. He saves the very person whom he is afraid of, who he knows will take away Cosette from him. É uma descida silenciosa ao inferno. O fedor o incomoda. A escuridão toma conta de sua mente. Valjean, torturado pela exaustão, luta desesperadamente em meio à imundície, afogando-se no ódio por seu destino. It is through these sewers that he finds his way back to the light, the real light at the end, saves, of course, Marius, in the process, saves his own soul. Javert está esperando, impressionado com a imagem de um condenado como um salvador. The Inspector Javert cannot accept this. Perhaps salvation can come from below, that God is perhaps not up there but down there with the common people, with the suffering, with misery, with criminality. When Javert finally has to accept that Jean Valjean is a saint who has saved him, he cannot live with that and commits suicide. Marius se recupera de seus ferimentos e se casa com Cosette. Logo depois do casamento, Valjean confessa a Marius que é um ex-condenado. I will keep your secret for myself alone. Marius não sabe que Valjean salvou a sua vida. Do you think that I ought not to see Cosette again? I think that would be best. O sacrifício final é maior do que Valjean consegue suportar. Thénardier, que se juntou ao submundo criminoso de Paris, tenta chantagear Marius para obter informações sobre seu sogro. Eu o vi nos esgotos carregando o cadáver de um homem que ele matou e roubou, disse Thénardier. Ele lhe mostra a bolsa de um homem morto como prova. Porém, a bolsa pertence a Marius, que a tinha perdido durante a revolta. Oh my God. Sem querer, Thénardier revela a Marius que Valjean salvou sua vida. I know your extraordinary secret. Just as I know Jean Valjean's name, just as I know your name. My name? Yes. It's Thénard. D.A. Eh? Thénardier. Oh? There are 1,000 francs braggart that you are. But who is the winner in Les Misérables? The real winner. It's Thénardier. That is the win. And why is he the winner? Because at the very end he manages to get money out of Marius and goes to the United States to start a new career in slave market. So this has to be read too, because you have the big optimistic trend all through the book, but you also have the warning against something else. Evil doesn't disappear, it gets worse. And this gentleman is here. You have my undying gratitude. I serve France well. France has no need of me. I'll go elsewhere. I'll go to America. What is it? Father,
He's ill. Here in Paris. He did not come to see us. He's ill. Cosette? Is it my shield, madame? Is it my Cosette? Oh, my God. Father. And you, monsieur, you forgive me? Oh. Oh, how foolish we are. I thought I would never see her again. To her I bequeath my candlesticks. I do not know whether he who gave them to me is satisfied with me in heaven. I have done what I could. Conforme seu desejo, o túmulo de Valjean é simples e anônimo. Os Miseráveis é a crença apaixonada de Hugo nas possibilidades espirituais do homem e da sociedade, apesar da presença do mal. À medida que foi vendo a longa batalha e a pobreza que ainda persistem hoje, ele escreveu depois do romance: enquanto a ignorância e a miséria persistirem sobre a terra, haverá a necessidade de livros como este. Versão brasileira, Clone.